prioridade. Aonde temos colocado a prioridade da nossa vida. Domingo passado iniciamos essa série e hoje nós iremos continuar nela. E eu creio que da mesma maneira que Deus falou conosco domingo passado, vai falar hoje, em nome de Jesus. Quem está comigo aí diz amém. Quero aqui cumprimentar o pessoal que está em casa através da transmissão. Não precisa nem levantar a plaquinha aí, o que eu lembrei hoje. Que Deus abençoe vocês, que Deus fale poderosamente ao coração de vocês. Compartilhe aí esse vídeo, esse link com alguém e seja um canal de bênção para a vida de alguém em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo Mateus 6:33. Esse é o texto base, mesmo texto que nós lemos domingo passado. Mais para frente vamos ler outros textos, mas vamos partir de novo desse texto em nome de Jesus. O tema de hoje é foco certo na prioridade errada. Diga comigo, foco certo na prioridade errada. Porque às vezes é exatamente aquilo que nós fazemos. O foco está certo, é a prioridade que está errada. O foco está correto, a intensidade está correta, a prioridade é que está invertida. Então nós precisamos ter o foco certo na prioridade certa. Não adianta apenas ter o foco, a prioridade precisa ser correta. Quem está me entendendo diz amém. Diz assim o texto, Mateus 6:33. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas que o texto vai citar aqui, que nós não lemos, porque estão nos versículos acima, a Bíblia vai falar ali, Jesus vai falar sobre moradia, sobre vestimenta e sobre alimento. Então Jesus está dizendo assim, olha, quando você coloca o foco certo, na prioridade certa, todas as coisas é acrescentada a você. Então, o diabo está trabalhando arduamente nesses últimos dias, para quê? Para fazer com que eu e você invertemos a prioridade da nossa vida. Porque às vezes o foco está certo, mas é a prioridade que está errada. Dá uma cutucada nesse irmão que está do lado falando assim, o foco está certo? Pergunta para ele, a prioridade também está certa? Prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata. Presta atenção, prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial ou emergencial. Já foco é o resultado do esforço que fazemos em prol de algo por um determinado momento ou período. Então, a prioridade é aquilo que precisa ser estabelecido no momento, é aquilo que é emergencial, é aquilo que é extremamente necessário, é aquilo que não dá para postergar, não dá para deixar para depois. E quando a gente entende isso e leva para o texto que nós lemos, Jesus dizendo que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que as demais coisas vão ser acrescentadas. Então eu preciso entender que eu preciso colocar o foco certo na prioridade, que é o reino de Deus na minha vida. O reino de Deus, ele precisa ser prioridade para mim e para você. Deus, ele precisa ser a minha e a sua prioridade. Então é aonde o nosso foco deve estar. Quem está me entendendo nessa noite aí diz amém. E para a gente começar depois dessa breve introdução, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é: nem tudo que é importante será prioridade. Olha para quem está ao teu lado aí, seja um profeta de Deus aí, olha dentro da bolita do olho e fala assim, nem tudo que é importante é prioridade. Pastor, mas tudo que é importante não é prioridade, não, irmão. Tem coisas que são importantes, mas não podem ser prioridades. São importantes, mas não são prioridade. Quem está me entendendo aí diz amém? Por exemplo, dinheiro é importante, sim ou não? Me ajuda aí, pastor Jefferson acabou de falar aqui sobre finanças. Dinheiro é importante, sim ou não? Quem gosta de dinheiro diz amém. Quem não gosta de dinheiro diz está amarrado. Olha, rapaz, houve silêncio no céu. Ninguém, né? Todo mundo. Dinheiro é extremamente importante. Quem concorda comigo diz amém. Ele deve ser a prioridade? Óbvio que não. Por quê? Porque se o dinheiro for a prioridade, embora ele é extremamente importante, se o dinheiro se tornar
prioridade, a gente vai viver uma vida de valores completamente invertido. O dinheiro é extremamente importante, mas ele não pode se tornar prioridade. Alguém pergunta para mim, por que, pastor? Porque quando o dinheiro se torna prioridade na vida de alguém, essa pessoa se torna escrava dele. O dinheiro não pode ser a prioridade, embora ele é importante, porque quando ele se torna a prioridade, nós nos tornamos escravos do dinheiro. Deixa eu te falar, o dinheiro, ele é um ótimo escravo, mas ele é um péssimo senhor. Então ele precisa ser colocado no lugar correto. É importante? Sim, no lugar correto, porque no lugar certo, o dinheiro, ele é um escravo, ele é um bom servo. Ele te serve de uma maneira extraordinária. Agora, se ele se torna senhor da sua vida, se você o coloca como prioridade, ele é um péssimo senhor, e ele vai fazer de você um escravo. Por isso que nem tudo que é importante pode ser colocado como prioridade. Está começando a ficar claro? Quem está começando a entender diz amém. Por isso em Mateus 6:21 vai dizer assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu. Aonde está o seu tesouro, aí também vai estar a sua prioridade. Porque o seu coração, ele é inclinado automaticamente para aquilo que é prioridade. Se o dinheiro se torna senhor e se torna prioridade, é porque ele se tornou o nosso tesouro. E aonde está o tesouro, o nosso coração pode ir atrás, irmão. Ele está prostrado naquele lugar. Quem está me entendendo diz amém. Quando o dinheiro é prioridade, os relacionamentos começam a ser baseados em preço, não em valor. Presta atenção nisso. Quando o dinheiro se torna prioridade para alguém, os relacionamentos dessa pessoa se tornam baseados em preço, não mais em valor. Um exemplo, quando a gente vai ter um relacionamento ou vai conversar ou conhecer alguém, a gente já quer saber o que é que essa pessoa pode me dar de bom. Qual é o contato que eu consigo ter através dessa pessoa? Qual é o network? O que essa pessoa consegue me favorecer? O relacionamento parou de ser baseado em valor e passou a ser baseado em preço. Por quê? Porque a ordem está invertida. A prioridade se tornou dinheiro. Então agora, o relacionamento que essa pessoa procura sempre é baseado em preço. E deixa eu te dizer, irmão, nem tudo é sobre o que a gente ganha ou o que a gente perde. Às vezes é sobre aquilo que a gente proporciona para as outras pessoas. Não tem a ver com ganhar e perder, tem a ver com aquilo que a gente proporciona. Às vezes você vai fazer algo para alguém e você não vai ganhar nada, vai tomar prejuízo, mas você proporcionou algo bom. E quando a pessoa tem o dinheiro como prioridade, irmão, ela não consegue fazer isso. Por quê? Todo o relacionamento dela é baseado em preço. O que eu vou ganhar? O que essa pessoa pode me favorecer? E nem tudo na vida pode ser levado dessa maneira. Tem coisas que nós precisamos entender, que não é sobre o que vamos ganhar ou perder, é sobre o que podemos proporcionar. Quem está me entendendo diz aleluia. É aquele tipo de gente que só faz algo pensando em benefício próprio. O que eu vou ganhar com isso? E essa prioridade errada, distorcida, leva esse tipo de pessoa à ruína. É aquele tipo de gente que passa os outros para trás, engana, rouba, negocia princípios, negocia valores, deixa de lado a ética, deixa de lado a integridade. Por quê? Porque o relacionamento dela está baseado em preço, não em valor. Por quê? Porque a prioridade está errada. Você está conseguindo entender que quando uma coisa está ocupando o lugar que não deve estar, essa coisa se torna totalmente autodestrutiva para nós? Se o dinheiro é prioridade, bagunça com a vida da pessoa por inteiro. Eu tenho certeza que você já deve ter conhecido ou se relacionado com alguém que infelizmente tem os seus relacionamentos baseados em preço, não em valor. Tudo é, o que eu vou ganhar? Tudo é, para ir lá, o que eu vou ganhar? O que isso vai me fazer de bom? O que isso vai fazer na minha vida? Eu não posso perder tempo, eu tenho que ser ativado, eu tenho que ser para cima, eu tenho que... Então tudo ele tem que fazer para ganhar alguma coisa. Está com a vida totalmente distorcida. Inverteu os valores, perdeu os princípios. E quem tem preço, irmão, está à venda. Olha para quem está lá e fala assim: quem tem preço, está à venda. Quem tem valor, não. Porque valor não é pautado no dinheiro. Preço é pautado no dinheiro. Por isso que quem desenvolve dinheiro como prioridade se perde no meio dos valores que carrega.
integridade, sinceridade. Quem está me entendendo diz amém. Isso vai destruir você, vai te roubar do propósito, vai te roubar do verdadeiro sentido da vida, que é servir pessoas. Eu contei esse testemunho aqui lá no jogo, sexta-feira, eu vou contar aqui para vocês. A gente morava na Pedra Preta, pastoreava lá, a gente tinha um cachorro, era um show, e ele estava começando a ficar grandinho já, ele chamava Hulk, o cachorro, era bem lindão ele assim. E aí, ele tinha aquele negócio que praticamente todo cachorro tem, que é correr atrás do rabo. Quem já viu o cachorro correndo atrás do rabo? E um dia eu acordei e ele está lá correndo atrás do rabo. Só que é uma conta que não fecha, né? Porque quando o cachorro começa a correr, o rabo corre junto, então ele só fica rodando e nunca alcança o rabo. E eu estava olhando aquela cena e de repente ele foi correr atrás do rabo, só que ele encostou no umbral da porta da sala. E quando ele ameaçou de correr atrás do rabo, o rabo ficou parado, porque o quadril dele estava encostado no portal. E ele ficou meio assim, ele olhou e falou: será que você não vai correr? E ele veio com tudo, irmão. E ele pegou o rabo. Quando ele pegou o rabo, ele começou a chorar. Canhã. E aí, eu olhei aquilo, eu comecei a rir. Falei: rapaz, mas você é bobo mesmo, vai morder o rabo, você é doido, cara? Enfim, e aí daqui a um pouco o Espírito Santo falou no meu coração: as pessoas que têm a sua vida pautada em dinheiro, fazem a mesma coisa que o cachorro fez. Eu sem entender, falei: Espírito Santo, não estou entendendo nada. Ele falou assim: porque correr atrás de dinheiro é igual um cachorro correr atrás do rabo. A pessoa corre e nunca alcança. E quando alcança, é com dor e perdas. Porque presta atenção, você não foi feito para correr atrás de dinheiro. Vou dizer de novo para você, até você acreditar nisso. Você não foi feito para correr atrás de dinheiro. Tem uma metade que não acreditou ainda, mas não vai chegar lá. Você não foi feito para correr atrás de dinheiro. A Bíblia diz que a bênção ia correr atrás de você e ia alcançar você. Mas pastor, quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Não falei isso, falei que você não foi feito para correr atrás de dinheiro. O trabalho é uma bênção na vida do homem. Mas quando nós fazemos isso apenas pelo dinheiro, isso causa um desequilíbrio. Existe um propósito para você estar aonde você está. Não pode ser apenas pelo dinheiro que você ganha. Quem está me entendendo diz amém. Precisa haver um propósito de Deus para a sua vida naquele lugar. E quando Jesus disse: coloca em primeiro lugar o reino e as demais coisas vão ser acrescentadas, é isso que Jesus estava dizendo. Os acréscimos é a consequência da maneira como você estabelece as prioridades na sua vida. Os acréscimos de Deus é a consequência da posição que está cada prioridade na sua vida. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, irmão, quando você coloca cada coisa no seu devido lugar, o que vai acontecer, irmão? É Deus que está dizendo, é Jesus que está dizendo que Ele vai acrescentar os acréscimos na sua vida. Olha para quem está lá e fala assim: os acréscimos é Deus que acrescenta quando você estabelece prioridades. O que é prioridade? O que tem sido prioridade na sua vida? Segunda coisa que eu quero falar com vocês a velocidade não é mais importante do que a direção. A velocidade não é mais importante do que a direção. Porque, irmão, não adianta você ir rápido demais na direção errada. Quem está entendendo diz amém. Porque se você for rápido demais na direção errada, você só vai ter um caminho mais longo para você voltar para a direção certa. Velocidade não é mais importante do que a direção. Mais importante que a velocidade é a direção para onde você está indo. É a prioridade que você estabelece. Ah, pastor, mas se eu estabelecer isso como prioridade agora, vai bagunçar minha vida, vai atrasar minha vida. Estabelecer prioridades corretas nunca será atraso. Estabelecer prioridades corretas vai impulsionar a sua vida para o lugar que ela realmente deve ir. Porque ir rápido demais para o lugar errado, irmão, não é legal. Qual a vantagem que existe de você ir rápido demais para o lugar errado? Alguém já saiu viajar e pegou o caminho errado? Alguém já fez isso? Levanta a mão aí, só eu que fiz isso. Ah, bom, eu achei falando, não pode ser só eu que sou bobo desse santo. Uma vez eu estava indo, irmão, indo para Guiratinga. E eu peguei, chegou ali em Primavera, eu fui para Barra do Garças. E eu fui indo, falei: gente, mas está Guiratinga, está demorando. Aí tinha um pessoal arrumando a estrada, eu falei: mas eu não vou perguntar, deixa quieto esse negócio, é aqui mesmo, eu sei que é por aqui. E fui indo, irmão, fui indo, e não parei para perguntar, até que chegou uma hora que eu andei muito, mas muito. Eu falei: não é possível, já tinha que ter chego.
Eu parei e perguntei, falou, não, você está muito longe, você tem que voltar lá em Primavera, para depois você pegar o outro lado, para ir. Eu falei, gente do céu. Paranatinga, Paranatinga, cancela, Paranatinga. Errei de novo, você vê, entendeu? Ainda bem que agora foi só errei aqui, não errei. E aí naquele dia eu entendi, irmão, que muita velocidade na trajetória errada só vai te dar mais gasto e canseira para você consertar. Mais vale você fazer um pouco mais lento, mas garantir que você está indo para a direção certa. E a direção certa é prioridades no seu devido lugar. Prioridades no seu devido lugar. Quem está me entendendo diz amém. Tem horas que Deus tem que parar você, para você não se autodestruir. Tem horas que a gente estabelece tanta prioridade errada, presta atenção nisso. É tanta prioridade errada que a gente coloca, que Deus precisa parar a gente de alguma maneira, não para punir. Deus precisa parar, irmão, porque Ele nos ama. Porque Ele está vendo a gente se afastar tão rapidamente daquilo que deveria ser a prioridade, que Deus fala assim, eu preciso te parar de alguma maneira. Eu preciso desacelerar você de alguma forma, para que você entenda que você está indo rápido demais para a direção errada. Eu preciso parar você. E às vezes a maneira de Deus parar a gente é parar a gente. Às vezes a gente valoriza tanto um trabalho, a gente vive tanto em prol daquilo, de repente a gente chega lá, está a carta de demissão assinada, e a gente ainda vai reclamar com Deus, mas Deus, não pode ser, como é que o Senhor faz um negócio desse? A prioridade está errada, irmão, você está se autodestruindo nesse negócio. Deus te ama tanto, que Deus colocou lá no coração do chefe, manda embora. É um ótimo funcionário, dá a vida pela empresa, porque, irmão, prioridade errada. Quando a gente vive prioridades erradas, de alguma maneira Deus precisa nos parar. Quem está me entendendo diz amém. Eclesiastes 3:1 vai dizer assim: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Diga comigo, existe um tempo apropriado. Então, se existe um tempo apropriado, irmão, existe prioridades corretas para cada tempo da nossa vida. O que nunca pode mudar é a prioridade que é o reino de Deus. Essa é a prioridade que nós devemos estabelecer como a base, como o fundamento das nossas vidas em todo tempo, em todo momento. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Sabedoria não é você tentar prever o futuro, é você discernir o tempo que você está vivendo hoje, agora. Tem gente que quer saber como é que vai ser o futuro. Esquece disso, irmão. Procura discernir o tempo que você está vivendo hoje. Qual é o momento que você está vivendo hoje? As prioridades de hoje estão corretas? Faça um autoexame, faça um auto-julgamento. Faça um auto-julgamento. É o que Paulo nos ensina a fazer na ceia. Examine o homem a si mesmo. A gente pensa que é só na ceia. Não, irmão. Examine aí se você está dando tempo devido ao seu trabalho. Se você está dando tempo devido à sua família. Se você está dando tempo devido a cuidar da sua saúde. Se você está estabelecendo as prioridades certas. Isso só você pode falar para você mesmo. Isso é só você que pode parar e dizer: está desequilibrado. Eu preciso reestabelecer as prioridades no lugar correto. Quem está me entendendo diz amém. Salmo 90:12 vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Só alcança o coração sábio quem aprende a contar. Diga comigo, discernir. Isso é contar, discernir. É eu ter o discernimento dos meus dias. É eu entender que tempo eu estou vivendo. Eu já falei, eu não canso de repetir isso. Jesus está voltando. É minha função como pastor te alertar. É o seu direito não querer acreditar. Você fala, pastor, ouço isso da minha mãe, da minha avó ainda. Quando minha avó era menina, a mãe dela falava, beleza, não tem problema. Mas nunca estivemos tão próximos da vinda de Jesus com tantos sinais como nós estamos vivendo nesse momento. E a grande questão é que às vezes a gente está vivendo uma intensidade tão louca do lado de fora, que a gente está esquecendo de olhar para o lado de dentro. A gente está vivendo de uma forma tão corrida, e deixa eu te dizer, está indo rápido demais para um lugar errado, e você não está percebendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
ouça, e quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Porque igreja não é só um lugar para a gente vir no domingo e bater palma, e cantar e levantar a mão. É um estilo de vida que a gente vive na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Se está se tornando apenas um clube onde eu visito no domingo, tem algo muito errado com o meu cristianismo, e eu preciso estabelecer prioridades corretas, e alguém tem que falar isso para você. Se você não quer ouvir, está tudo certo. Eu preciso falar, eu preciso te informar. Sabe por quê, irmão? Porque nós estaremos diante de Deus um dia, todos nós. Ai, pastor, eu não acredito nesse negócio. Está tudo certo, irmão. Quando você chegar lá, você fala: oh Deus, não acreditava tanto nesse... Chegou esse dia que eu não acreditava. E eu tenho convicção que nós estaremos diante dele. E sabe o que acontece, irmão? Eu sei que tem um peso de julgamento sobre mim, porque a mim foi dado o encargo de falar a verdade para você. Você pode sair daqui sem ouvir nada, sem querer praticar nada, continuando a viver a vida da mesma maneira. Não tem problema. Aquilo que você faz com aquilo que eu trago de Deus para a sua vida, não é responsabilidade minha. Olha para o irmão do lado aí, que ele está com cara de assustado. Fala assim, ó: a responsabilidade, fala para ele, de praticar, de ouvir aquilo que o pastor fala, não é do pastor. Fala assim: é sua. É sua. A minha responsabilidade é te falar. A minha responsabilidade é ser boca de Deus. A minha responsabilidade é ter sensibilidade com aquilo que o céu está falando, e transmitir para você, irmão. O que você vai fazer com isso? A única coisa que daí é a minha responsabilidade, além de te falar a verdade, é eu e a minha família. Porque da minha família eu vou prestar conta. Porque da minha família eu sou o sacerdote dela. Só os maridos dizem amém aí. Agora da sua família o sacerdote é você. Da sua família, da sua casa, o sacerdote é você. E eu tenho convicção, irmão, não precisa me falar. Eu sei que esse tipo de pregação está fora de moda. Ninguém quer ouvir. A pessoa só quer ouvir: Deus vai dar a bênção, Deus vai abrir a porta, eu vi o anjo, ai que reteté gostoso, aleluia. Eu sei que a moda é essa. Mas, irmão, eu preciso te falar a verdade. Existe uma eternidade. E a maneira como você prioriza Deus na terra é a maneira como as de coisas dessa vida. Eu preciso te falar a verdade. A eternidade não é um lugar muito agradável para você. Você está tão focado, a prioridade é tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. O que você vai fazer lá? E houve silêncio no céu, né? Porque se o nosso foco é tanto aqui, o que eu quero com lá, irmão? Deixa eu te falar. Não devia nem estar na igreja, vaso. Pastor, onde já se viu um pastor falar que eu não devia? Não devia, porque você está perdendo tempo. Um tempo precioso que você podia estar num lugar, talvez saindo, passeando, curtindo, e você está dentro de um lugar que não vai resolver a sua vida. Vim aqui uma vez na semana, não vai resolver sua eternidade. Eu preciso te falar. Pastor, ninguém nunca me falou isso. Vou procurar outra igreja. Às vezes a gente prefere ouvir a mentira, né, do que ser confrontado com a verdade. Eu entendo isso. Mas deixa eu te falar, irmão, mais vale a verdade falada, que é amarga, do que a mentira que é doce na boca e te leva para uma vida de engano, para o inferno. A maneira como você estabelece as suas prioridades na terra é a maneira como a eternidade vai se desenrolar para a sua vida. E eu estou sendo bem polido aqui para falar, para não ser cancelado na internet. Agora tem isso, né? Dependendo, você fala que vai para o inferno, que a internet vem e não existe inferno. Inferno é um estado mental e não sei o que tem. Vai. Vou nada. Aí a maneira como você estabelece as prioridades aqui. Quem viu aquele meme da morte lá aqui agora? Aquele memezinho da morte? Eu gosto é assim, amostradinho. Eu já vou logo fazendo a sua passagem. Porque a maneira como você estabelece a sua prioridade aqui, irmão, vai desenrolar como as coisas vai ser na eternidade.
Então presta atenção se as suas prioridades estão corretas. Presta atenção se as suas prioridades estão no lugar correto. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. A gente fala brincando, irmão, para poder aliviar um pouco da tensão, mas a mensagem é séria. A mensagem não é diluída, a mensagem não é poluída, a mensagem é séria. A mensagem é séria, porque o Evangelho é sério. Não é pesado, só é sério. Porque é uma vida de decisão e de escolha. Você escolhe a maneira e as prioridades que você estabelece aqui. E está tudo certo. Só não queira reclamar disso depois. Porque quem escolheu foi... Me ajuda. Quem escolheu foi... Você, exatamente. Eu escolho as minhas prioridades, você escolhe as suas prioridades. E está tudo certo. Só que no final da vida, tem que fechar a conta. No final da vida, irmão, tem que bater o alinhamento do negócio. Quem está me entendendo? Eu vou terminar, vamos lá. Terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você. Não perca o tempo da visitação de Deus. Olha para quem está do lado e fala assim: não perca o tempo da visitação de Deus. Lucas 10, 38, 42. Vai dizer assim, Lucas 10, 38, 42. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava, diga comigo, distraída. Bem forte, distraída. Porque o foco certo na prioridade errada é distração. O foco certo na prioridade errada nada mais é do que... é só uma distração. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixa servir só? Dize-lhe, pois, que venha me ajudar. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta. E toda vez que a Bíblia, quando Jesus vai responder, ou quando Deus vai falar com alguém, e menciona o nome da pessoa duas vezes, é porque o ensinamento que vem a seguir é muito importante. Quando Deus falou com Moisés: Moisés, tira, pois, a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Elias. Toda vez que o nome da pessoa é mencionado duas vezes, irmão, é porque o que vem depois é algo, é uma chave. Jesus vem e fala para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria discerniu o tempo da visitação de Deus. Presta atenção, irmão. Jesus foi para dentro da casa de Marta e Maria. Marta já começa a arrumar logo tudo, talvez era mais velha, já começa a ajeitar, responsabilidade, eu preciso ajeitar, preciso fazer, eu preciso correr atrás disso, preciso correr atrás daquilo, eu preciso comprar um pão na padaria, eu preciso. Enquanto Maria olhou e falou assim: eu não preciso de nada, tudo que eu preciso está na minha frente, tudo que eu preciso é estar assentado aos pés dele, tudo que eu preciso é colocar ele em primeiro lugar, que as demais coisas vão se encaixar, vão se ajeitar, vão se organizar, ele deve ser a minha prioridade. Enquanto Marta coloca o foco certo na prioridade errada, Maria coloca o foco certo na prioridade certa. Marta perdeu o tempo da visitação de Deus. Jesus na casa dela, e ela tentando fazer algo para servir Jesus. Sendo que, irmão, quando Jesus está na sua casa, é Ele que veio para servir você, é Ele que veio para abrir porta, é Ele que veio para fazer aquilo que você não pode fazer. Precisamos entender que nós estamos vivendo a última geração, e nós precisamos colocar o foco certo na prioridade certa. E a prioridade é o reino de Deus, a prioridade é as coisas de Deus. Foco no lugar errado é distração. Olha para o seu irmão, diga isso para ele: foco no lugar errado é distração. Foco no lugar errado nada mais é do que uma distração. Porque se o foco está no lugar errado, irmão, não resolve nada na sua vida. É só uma distração, é só um passatempo. Quem já viu aquela bolacha passatempo? Quem gosta dela? Depois que eu descobri isso, eu falei: vou até trocar de bolacha, vou começar a passar tempo. Vou comer outra que não passa o tempo. Precisamos entender que o foco na prioridade errada
só é distração, vamos distraindo. Marta perdeu o tempo da visitação de Deus. Deixa eu te dizer, irmão, se você não organizar as suas prioridades, escuta isso em nome de Jesus, se você não colocar as prioridades no lugar certo, você vai perder o tempo da visitação do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, e isso pode custar caro para você depois. Existe um tempo de visitação que eu não posso perder dentro da minha casa, dentro do meu lar. Eu costumo dizer para alguns pais que às vezes a gente tem mais liberdade, a gente convive um pouco mais, que o mundo que os nossos filhos vão enfrentar tem que ser no mínimo, vai ser no mínimo, irmão, umas 30 vezes pior do que esse que nós enfrentamos hoje. Quem acha que o mundo está feio, está ruim? Quem acha? Levanta a mão, chacoalha. Já não dá para você deixar a criança na frente da TV, já não dá para deixar ouvindo qualquer coisa, você já tem que cuidar, você já tem que ver com quem anda, não pode deixar dormir na casa de ninguém, você já tem que cuidar, sim ou não? Porque o negócio está feio. Imagina o mundo que os nossos filhos vão viver daqui 10 anos. Eu estava vendo esses dias algo que eu fiquei chocado. Há 10 anos atrás, o pessoal fazendo um comparativo do tanto que a tecnologia avançou de 10 anos para cá. Irmão, eu fiquei assustado com aquilo. Porque nós estamos em 2024, o WhatsApp, se eu não me engano, lançaram ele em 2013, 2012 para 2013. E quando começou o WhatsApp, a gente ficava aquele negócio, mensagem de graça, não precisa pagar, porque antes comia o crédito, tudo do celular da gente, né? Aí o WhatsApp não, e de repente já migrou para vídeo, de repente as redes sociais, irmão, que agora cabe tudo na palma da mão, e agora a gente anda com o celular o tempo inteiro, e agora, presta atenção, estão fazendo um negócio lá, irmão, que vai ser uma interatividade, a mente da pessoa já vai estar ligada, você não vai precisar agora apertar um botão aqui no celular, ou dar um touch no celular, que agora é tudo, né? Quando você pensar em algo, irmão, já vai. Você está entendendo para que lado as coisas estão caminhando? Aí a gente agora, que a gente deveria ter o foco certo, da prioridade certa, priorizar o reino de Deus, priorizar, irmão, a vida em comunidade. Porque, irmão, presta atenção, isso aqui é a base, é o fundamento que os nossos filhos precisam para estar estruturado, para enfrentar o mundo que os aguarda daqui 10, 15 anos. Quem está me entendendo diz aleluia. Porque quando a vida na igreja se torna opcional para os pais, ela se torna desnecessária para os filhos. Ai, pastor, estou cansado hoje, não estou conseguindo vir. Não, mas eu vou porque eu tenho filho, eu vou porque é importante para eles estar nesse ambiente, eu vou porque eles precisam ter amigos de dentro da igreja, eu vou porque eles precisam ser fundamentados, eu vou porque isso é uma prioridade na minha vida. Porque o mundo que os nossos filhos vão enfrentar, irmão, acredita. Se Jesus não voltar, irmão, nos próximos 5, 10, 15 anos, nós vamos sentar, nós vamos ter a oportunidade de sentar de novo e eu vou falar assim, eu te avisei, que o trem ia ficar feio demais. Porque eles já estão colocando de uma maneira, irmão, e vão aprovar leis, e vão cercar de uma forma que vai ser impossível. Quando você fala assim, não concordo com o homossexualismo, preso, está preso, onde já se viu, não concorda. Não, eu só falei que eu não concordo, que eu não quero para mim, não importa, está preso, acabou. Não tem opção. Estamos caminhando para isso, irmão. Você duvida? Espera aí mais uns anos para você ver. Estamos caminhando. Estão falando em reescrever a Bíblia. Vai tirar todos os textos que falam qualquer coisa que ofende as pessoas. Porque agora tudo tem que ser light. Tudo tem que ser clean. Não pode, porque Jesus é paz e amor. Mentirosos não leem a Bíblia. Porque o mesmo Jesus que eles falam que é paz e amor, que aceita tudo, lá em Apocalipse, eu incentivo você, leia Apocalipse, que é como tudo vai terminar. E você vai ver que Jesus vai vir montado num cavalo, com uma espada na mão, matando todo mundo, irmão. Jesus! Eu quero saber como é que esse povo explica esse Jesus paz e amor, agora que eles falam que aceita tudo. Sendo que Apocalipse está dizendo lá que Jesus vem montado no cavalo, que o sangue que vai correr é da altura da boca do freio do cavalo, irmão. Um rio de 300 quilômetros de sangue. Eu não entendo que Jesus paz e amor é esse que o povo fala. Que Jesus que aceita tudo, que está tudo certo, que é tudo... Não, agora Jesus aceita. Que bagunça é essa? Acredita no que eu estou te dizendo. O mundo vai se tornar um lugar extremamente nocivo nos próximos 10, 15 anos. E é o momento onde nós vamos estar entregando os nossos filhos para viver. E tem gente que fala assim, pastor, mas eu criei foi filho para o mundo mesmo. Boa sorte para você. Eu criei filho para o reino de Deus,
não criei para o mundo. Eu criei filho para a eternidade, não criei filho para a terra. Mas para isso tem que ser uma prioridade na minha vida. O foco certo na prioridade certa. Eu preciso, é agora que eu estabeleço os princípios e os fundamentos que vai governar a vida deles lá na frente. Quem está me entendendo diz amém. Preciso terminar. Marta trocou o que era necessário por aquilo que é importante. Será que às vezes nós não fazemos isso? Trocar aquilo que é necessário por aquilo que é importante. Lembra do que eu falei no começo? Dinheiro é importante, sim ou não? Sim ou não? Nem tudo que é importante pode ser prioridade. Marta trocou aquilo que era necessário por aquilo que era importante no momento. Isso custa muito caro depois. Precisamos estabelecer prioridades e deixar a nossa vida ser governada por elas. Aquilo que é prioridade, irmão, vai governar a minha vida. Porque aquilo que eu coloco como prioridade é onde eu vou gastar as minhas energias, é onde eu vou gastar o meu recurso, é onde eu vou gastar toda a minha intensidade. Aquilo que é a minha prioridade é aonde eu vou apontar e vou direcionar tudo aquilo que eu tenho. Quem está me entendendo diz amém. Cuidado com a distração, pois ela pode te tornar insensível à visitação de Deus na sua vida. Cuidado com a distração, pois ela pode te tornar insensível à visitação de Deus na sua vida. Às vezes perdemos o melhor de Deus porque estamos focados em coisas boas, porém desnecessárias. Sabe qual que é uma estratégia do diabo para nossa geração? Não é mais pecado. Antigamente a estratégia do diabo era: vou fazer o cara pecar, porque daí ele peca e ele sai. Hoje não é mais pecado. Sabe qual é a estratégia do diabo hoje? Só vou falar para quem perguntar: qual, pastor? Diga comigo: distração. Porque para levar a pessoa a pecar antes, tinha que ser um negócio muito errado. A distração não, você pode estar distraído com algo que não é errado, só não está na prioridade correta. Aquilo é bom, só que se a prioridade for aquilo, vai causar uma distração em você fora de um tempo que não deveria. E o diabo tem se movido dentro das igrejas, causando distração. Porque, irmão, presta atenção, uma pessoa distraída é incapaz de viver o propósito de Deus para a vida dela. Uma pessoa distraída, ela perde qualquer tipo de enfrentamento que ela poderia fazer para forças das trevas, porque ela está distraída. Um soldado distraído, irmão, ele é facilmente abatido. Qual a estratégia do diabo para nós hoje? Distração. Vou distrair você. É assim ou não é? Você entra no celular para ver uma mensagem que chegou importante, de repente já chega uma notificação do Instagram, você já puf. De repente, irmão, você entrou para ver uma mensagem importante, você já gastou 15, 20, 30 minutos ali rolando a tela. Sim ou não? É assim ou não é? A gente tem que lutar contra isso, porque é uma realidade. E ela atinge a gente também. Não fica pensando que eu sou santo e tem asa voando, não, irmão. É uma coisa que a gente precisa lutar. Porque é automático, quando você vê, aquilo está se tornando uma prioridade. Nós precisamos colocar o foco certo na prioridade certa. Não deixe o diabo distrair você com coisas que não é prioridade, levando você a colocar como prioridade aquilo que Deus não estabeleceu como isso. No culto domingo que vem eu vou falar sobre as ordens das prioridades na nossa vida. Pela ordem, o que deve ser prioridade. Eu quero poder compartilhar isso com você no domingo que vem. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Deixa eu orar por você, pela sua família, pela sua casa. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: não se distraia. Fala assim: você tem uma eternidade para viver, não apenas uma vida. Não apenas uma vida. Feche seus olhos. Quer abaixar um pouco a iluminação?